Olá amigos, esse é mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Como você bem sabe, nós estamos tratando do assunto Existem Profetas Hoje. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o assunto. No primeiro vídeo, parte 1, nós falamos da importância dos profetas na religião monoteísta e tratamos lá de como a religião monoteísta passa a existir através da voz do profeta. E no segundo vídeo nós tratamos de como as religiões já instituídas, essas religiões monoteístas, trataram dos seus profetas, ou como elas recepcionaram os profetas novos que foram surgindo, e também os antigos. Falamos do Islã, falamos do judaísmo e agora iremos falar do cristianismo. E sobre o cristianismo nós iremos tratar de forma abrangente duas vertentes do cristianismo principais. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos, de colocar os seus likes e comentar sobre o assunto para que nós possamos a cada dia aprimorar e tratar melhor cada assunto de acordo com a necessidade. Olha só, o cristianismo ele se divide em cristianismo romano, basicamente, e cristianismo protestante. Nós poderíamos falar de outras formas, mas para que a gente não estenda mais o assunto, nós vamos reduzir aqui para esses dois grandes nichos do cristianismo. O cristianismo romano, nós vamos tratar como Igreja Católica. Ele vai assumir a posição de sucessor apostólico, o que no catolicismo se chama de o primado de Pedro. E o Papa é essa figura que sucede a Pedro dentro do primado da igreja cristã. Embora o Papa não se assuma como um profeta, ou seja, se você questionar o que é o Papa, ele talvez nunca diga que ele é um profeta, talvez ele diga que ele é justamente um apóstolo e ele é o sucessor dos apóstolos que foram diretamente apóstolos de Cristo, na figura de Pedro como principal apóstolo. Só que, na prática, o Papa exerce função de profeta. Por quê? Porque ele é, digamos assim, o intermediário entre o que a igreja deve fazer e o que Deus quer que a igreja faça. E ele traz e decide sobre questões pontuais, locais, da igreja. E se ele toma essas atitudes, ele é um profeta para esta comunidade. E como foi que o cristianismo católico ou a igreja católica reagiu a quando aparecia algum divergente? E nós podemos aqui classificar esses divergentes facilmente como profetas, porque se eles tinham razão, eles eram a voz de Deus. E se eles tinham razão, a Igreja Católica assumiu a posição de decretar estes homens como hereges e não mais como homens de Deus ou como profetas de Deus. E embora eles talvez não se qualificassem como profetas, mas levantavam a voz contra o catolicismo. Então o catolicismo fez o quê? Vamos matar estes homens. Eles são hereges, estão contra a igreja, a instituição divina, e a tendência do catolicismo romano, no seu início, era matar a estes profetas. Então, essa basicamente é a atitude do cristianismo romano em relação aos profetas. Mas perceba que o cristianismo romano surge do profeta Moisés, em consequência o profeta João Batista e em consequência o próprio Cristo como um profeta. Mas ela, apesar de ouvir todos os profetas, a partir da constituição religiosa do cristianismo católico apostólico romano, ela começa a perseguir e matar os profetas que pudessem estar surgindo. A outra vertente do cristianismo é o cristianismo protestante. O cristianismo protestante surge, como o nome já diz, de um protesto justamente daquilo que estava instituído, que era a religião católica apostólica romana. Neste combate, o cristianismo protestante levanta 5 pilares, entre eles o pilar da sola escritura. Ao levantar o pilar da sola escritura, o cristianismo protestante está dizendo não há ninguém que seja autoridade maior do que isso que nós temos hoje como Bíblia Sagrada, o cânon. O cânon fechado é
a representação da palavra de Deus, e sendo a representação da palavra de Deus, nenhum homem é maior autoridade do que a palavra de Deus. Esse é um pilar da sola escritura. Então, onde é que está o problema? O problema está justamente que a motivação que fez com que o cristianismo protestante abordasse o sola escritura, ou levantasse como pilar a sola escritura, é justamente que homens não dissessem aquilo que a Bíblia não diz e assumisse posições que a Bíblia não lhe outorga. Esse é o problema. O combate foi para isso. Então, o que a sola escritura, o que a Bíblia nos fala sobre a existência ou não dos profetas? Essa é uma pergunta que o cristianismo protestante não consegue responder. E ela não consegue responder, nós vamos tratar agora dos pontos, por que não? Primeiro, uma das formas de se estudar os textos das Escrituras é verificar os termos no seu original. Qual é o termo no original do Velho Testamento? O termo é uma expressão em hebraico por nome Nabi. Então, todas as vezes que a palavra Nabi aparece nas Escrituras, ela traz relação a um profeta. Este profeta, ele pode ser um falso profeta e pode ser um profeta verdadeiro. Mas a expressão Nabi, e eu não quero aqui que você preste atenção na minha pronúncia, não é a ideia, eu estou reportando aqui neste vídeo a palavra como ela está escrita ou como eu a percebo no português e não como seria a pronúncia correta no idioma. Então, o substantivo significa porta-voz, resumindo. Deuteronômio 34:10. E nunca mais se levantou Israel, profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A expressão para profeta aqui é Nabi, ou seja, porta-voz de Deus. O que é que acontece? Todos os outros textos que vão se relacionar com a palavra profeta também apresentarão a mesma expressão Nabi. Quando você chega no Novo Testamento, o ensino protestante vai dizer que a palavra agora se apresenta no grego. Então nós temos que saber o significado da palavra no grego. A palavra que aparece no Novo Testamento para os textos que se relacionam a profeta é prophets. Novamente, não quero que você perceba a minha pronúncia, e sim a importância do que a palavra significa. A palavra prophets no grego tem o mesmo significado. É alguém que traz a voz, ou alguém que se transforma no oráculo de uma divindade. Então, existiam profetas de outros deuses no mundo grego, e esta mesma palavra se relaciona com os profetas do Deus de Israel. Então, Efésios 4:11, o texto está dizendo o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O termo usado para profetas aqui é prophets, que tem a mesma ideia de porta-voz de uma divindade. Quando Pedro, em Atos 2,16, vai se referir ao profeta Joel, a palavra usada ali no grego é a mesma palavra usada em Efésios 4:11. Pedro vai dizer: mas isso foi o que foi dito pelo profeta Joel. A palavra que aparece ali também é profetes. Então não há razão para o cristianismo protestante fazer diferença entre a percepção textual das palavras, tanto no Velho Testamento para profeta, quanto no Novo Testamento, porque elas falam do mesmo assunto. Elas tratam do porta-voz de Deus. Nós estamos tratando desses assuntos para que você construa a possibilidade ou não de existirem profetas hoje. Nós não estamos trazendo uma resposta pronta. Nós queremos que você pense sobre o assunto, e ao pensar sobre o assunto, você veja onde estão as discrepâncias do cristianismo hoje. A palavra usada no Antigo Testamento é Nabi, e ela significa profetas, porta-voz de Deus, e a palavra no Novo Testamento é profetes, que também se relaciona
com o mesmo profeta do Antigo Testamento. Ok? Aguarde o nosso próximo vídeo e vamos tratar de textos específicos em que a Reforma Protestante rotulou como não existir profetas por causa destes textos. Aguarde!